Olá, eu sou a Lari, sejam bem-vindos ao meu canal Estrela Cósmica. Peço para vocês já curtirem e se inscreverem no canal se vocês gostarem, para não esquecer depois. Bom, hoje eu tô gravando esse vídeo num dia de Sol em Leão e Lua em Júpiter. Perdão, Lua em Sagitário. Já resolvi pegar as minhas cartas, né, astrológicas para representar, né, trazer um pouquinho essa imagem para, às vezes, quem não entende muito de astrologia, quem não está familiarizado, né, fica mais abstrato. Então, né, o Sol em Leão, a gente está no finalzinho da energia leonina, e lembrando que essa é uma energia que para qualquer é atemporal, né? Um vídeo atemporal. Então, quando quer que você esteja vendo, a gente está falando de uma energia que é assim e eu vou explicar um pouquinho para vocês. E a gente está com a Lua em Sagitário, que é um signo muito expansivo, né? Um signo otimista, entusiasmado, né? Ele fala justamente de uma expansão otimista, é regido por Júpiter, que é o maior astro, é, né? O maior planeta. Então traz justamente essa energia expansiva, às vezes exagerada. Já aviso que o vídeo deve ficar um pouco longo, se bem que vocês já devem saber. Eu ainda não sei quanto tempo vai durar. E, enfim, justamente por causa dessa energia de exagero. E eu tô, assim, super caótica. Peguei um monte de deck. Eu tô com mais de 10 decks aqui na mesa. Total essa energia, né, de Júpiter sagitariana. Né, e a gente tá falando de signos de fogo. Então, é justamente uma energia de calor, de vontade, de alegria, de crescimento, de expansão, né? Tanto o Sol quanto a Lua, estando em signos de fogo, já é uma energia mais alto astral. Eu acho que são os dois signos mais alto astral, né? Porque o terceiro signo de fogo, Áries, às vezes ele pode ser um pouquinho mais agressivo, né? Já que é Marte, o guerreiro, né? Às vezes traz uma energia aí de guerra. Enquanto Júpiter é o mestre, né? Ou o sábio, o professor. Então, né, já é uma energia que às vezes aprofunda um pouco mais no sentido de uma busca por uma verdade, uma busca por algo superior. Então, fala muito de filosofia. Também pode ser ensino superior, mas principalmente aquela expansão assim de viajar em outras culturas para ter novas aventuras e conhecer algo novo, conhecer novas formas de entender a vida, de interpretar a realidade, né? Então, esse saber filosófico e espiritualizado, né? Pode falar de uma busca espiritual, ela pode ser tanto interna, né? Quanto externa, na matéria e no mundo, né? A gente indo, por exemplo, né? Uma viagem à Índia, né? Uma viagem de qualquer forma, né? Qualquer viagem internacional já é um assunto jupiteriano, porque a gente está expandindo nossas fronteiras, a gente está indo atrás de novos limites, né? Está conhecendo algo novo e desconhecido. E Leão, a gente falou no último vídeo, é uma energia né, que fala de coração, de sol, né? Uma energia da gente se mostrar para o mundo, da gente iluminar, da gente expressar a nossa essência no seu lado mais elevado, né, na sua manifestação mais elevada. Claro que nos níveis mais assim de sombra e de ego vai ser uma manifestação justamente do ego, né? Às vezes mas assim, seja competitiva ou seja muito apegada à imagem, porque o Leão fala muito de imagem, né? De como os outros me veem. Então, enfim, vamos continuar aqui, senão eu me perco. Então vamos lá. Eu resolvi falar justamente dessa energia do dia, porque quando eu vi que era Lua em Júpiter, essa Lua vai continuar para o final de semana, se você estiver vendo o vídeo, né, assim que eu postei, é uma energia muito otimista, né? Sol em Leão é otimista, Lua em Sagitário. Gente, perdão se eu falei Júpiter, tá? Porque Júpiter e Sagitário, o arquétipo é o mesmo. Ainda que Júpiter na astrologia tradicional também reja Peixes, ele é o principal regente de Sagitário, né? Tanto é que na astrologia moderna tem aí Netuno, que está muito mais ligado, né? Está muito mais sintonizado com essa energia sensível, aquática, assim, dispersa, né? Mas também assim sem limites, né? Sem barreira de Peixes. Então, eu resolvi trazer uma leitura que fosse assim nessa intenção de expansão, uma energia de se conectar com o que te traz entusiasmo. E eu justamente assim não estava planejando fazer leitura hoje, só que eu falei, ah não, eu com essa combinação de energia
Leão e Júpiter eu quero trazer, porque isso pra mim é muito expansivo, sabe? Eu tá aqui sendo vista, compartilhando também meus saberes, né? Que é um assunto de Sagitário, de Júpiter. É, e é algo que me traz, assim, realmente, assim, muito ânimo. A intenção que eu tenho colocado na hora de gravar o vídeo é me conectar com a minha criança interior e com uma energia de diversão, de me divertir fazendo as leituras. Porque senão, justamente, acabo travando, né? Enfim, inclusive, é também um conselho de tudo que às vezes está difícil de fazer, principalmente, assim, para quem tem TDAH, que é o meu caso, e o caso de algumas pessoas que estão vendo também. Uma coisa que ajuda muito a gente a se motivar a cumprir nossos objetivos é quando a gente consegue fazer com que eles sejam mais divertidos, com que a gente consegue justamente trazer entusiasmo. Como você pode fazer isso de uma forma que que seja mais divertido, né? De uma forma que te traga maior entusiasmo, que traga maior ânimo. Então, quanto mais aquilo for divertido para você, mais você vai querer fazer. Então, assim, eu tô justamente nessa vibe. Coloquei um vestido laranja, porque eu acho que é tudo a ver com essa energia. É, solar e ao mesmo tempo Júpiter, né? Gente, eu acabei de pensar, olha só, parece muito com aquele desenho de Júpiter. Essa carta aqui, eu queria que fosse laranja, ia ser ainda mais legal. Mas sabe aquele desenhozinho do planeta Júpiter? Nossa, adorei. Tô também com o cabelo assim, todo doido assim, quando eu soltei assim, eu até pensei, tipo, nossa, bem leonino, porque parece uma juba, né? Enfim. É... Bom, é isso. Deixa eu pensar aqui. Tô tão acelerada, tão animada, tô com vários cristais laranjas, amarelo e esses tons aqui para trazer essa energia solar jupiteriana para vocês. Bom, enquanto eu estava pegando os decks, que eu ainda não embaralhei nada, essas cartas que eu mostrei são realmente só para falar das energias, né? Do meu dia e que eu intenciono que seja a energia sua que você vai estar vendo, que esse vídeo vá para pessoas que essa energia possa beneficiar, ou que esteja no céu no momento quando você também está vendo o vídeo, ou que de alguma forma isso possa te ajudar, né? Possa de alguma forma te animar também a tocar aí seus projetos que você mais sente paixão, né? Que mais te empolgam, ou então a buscar novas aventuras, novos horizontes, viajar, por que não? Então, assim, enquanto eu estava mexendo aqui nos decks, uma carta ficou no fundo e aí eu senti de falar nela, porque quando eu estava pensando no vídeo, eu pensei um pouco nisso. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês a caixinha desse oráculo. Cara, não é exagero, esse é o meu oráculo favorito e eu tenho muitos oráculos. Muitos oráculos mesmo. Mais de 50. Pra mim isso é muito, eu não pretendo ter muitos, nunca foi a minha intenção. Mas é uma coisa que eu amo e justamente rolou uma energia sagitariana aí de Júpiter de exagero e dificuldade de controlar. E, enfim, esse é realmente o meu oráculo favorito. Ele é o único oráculo que eu comprei que ele não é de produção de massa, né? Ou seja, não foi feito... Tipo assim, você não encontra numa livraria ou numa Amazon da vida, né? Que nem os outros, assim, que sempre tem alguma... Não sei como fala publisher, né? Alguma... Eu não lembro o nome. Editora. Então, esse daqui realmente, ele é a própria pessoa que faz e que vende no Etsy. Né? É importado, mas assim, eu me apaixonei muito por ele. E quando eu recebi ele e li as cartas, eu sinto como se eu tivesse co-criado ele. Assim, ele junta vários interesses meus e várias formas de interpretar a vida. É como se, sabe quando junta tudo aquilo que mais ressoa com você e parece que você escreveu aquilo, só que, sei lá, numa realidade paralela, numa outra dimensão, ou como se a minha equipe espiritual tivesse escrito esse oráculo. E eu também ressoo muito com a arte. Mas enfim, aí ele tem às vezes umas imagens assim, desenhos, ilustrações de mulheres sem roupa. Então eu acho que eu tenho que tapar, porque tem as regras aqui do YouTube. Vou tentar fazer isso, peraí. Só um instante. Vou fazer isso com esse negocinho aqui. Laranja, tem que ser laranja. Porque hoje eu tô nessa vibe. Ai, gente, que merda esse negócio, né? Não sei se tá adiantando. Enfim, ela tá agora com uma roupinha laranja. Então vamos lá. Deixa eu mostrar esse oráculo pra vocês. Deixa eu falar primeiro dessa carta. Essa carta aqui, ela é do chakra frontal. Ela fala de visão, higher consciousness, insight, guidance, né? Então ela fala de uma consciência mais elevada e de um insight
Então, alguma visão que de alguma forma te guia, né? Uma visão que às vezes chega pelo seu frontal, ou assim, para quem é menos. Porque eu recebo imagens, né, através da clareaudiência. É, uma clareaudiência mais telepática, né? Porque existe a clareaudiência. Perdão, gente, clarividência. Eu desenvolvi tanto a clarividência quanto a clareaudiência, só que as duas são mais assim telepáticas, porque eu recebo na minha mente, né, na minha tela mental, que é também o chakra frontal, né, em alguns livros, né, por exemplo, o Bruxa Psíquica, ele chama de olho de bruxa. Olha só que engraçado, ele está até aqui. Eu amo esse livro, recomendo muito, mas vou tentar manter o foco aqui. Então tem muitos nomes, né, mas eu vim justamente desenvolvendo clareaudiência e clarividência, e tudo assim vem aqui, né, na mente. E é diferente de uma clarividência interdimensional, em que você vê ao seu redor. Eu vejo realmente imagens, às vezes parece tipo figurinha do WhatsApp, sabe? Bem assim, às vezes eu recebo figurinhas do WhatsApp na minha tela mental. Meu Deus, estou totalmente perdendo foco. Mas enfim, estou falando de visão, né? Então, mas aqui você não precisa receber imagens no seu chakra frontal para ter uma visão, né? Pode ser assim, você pode até ser uma pessoa mais intuitiva, porque assim, a verdade é que todo mundo é médium, né? Mediunidade é simplesmente a nossa habilidade de ser canal, de se conectar o visível do invisível. Então, todo mundo tem algum tipo e todo mundo pode desenvolver outros tipos. Só que muita gente sente, intui, não necessariamente enxerga ou, enfim, cada um, né, tem alguma predisposição maior, muito em função do que a gente já viveu em vidas passadas, segundo o que eu estudo, né, se isso ressoar com você. Mas então vamos lá. Por que eu senti de falar? Essa carta que ela realmente ficou assim no fundo, sabe quando você está tirando o deck? E aí quase sempre, é que nem tirar as cartas, né? Quase sempre você pega uma carta aleatória, vai ter ali um propósito, né? Já que assim, eu sigo uma abordagem do universo simbólico, do Jung, né? Em que tudo é símbolo. Inclusive, né, tudo é mente. Né? Aí é um dos princípios do hermetismo, o primeiro princípio, né, que o universo é mental. Então eu entendo a realidade, assim como as pessoas interpretam os sonhos, né, também toda a realidade, na verdade, ela é simbólica, né, de acordo com o que eu estudei, né, da psicologia junguiana. Eu não vejo por que interpretar só os sonhos assim, e sim toda a realidade. E quando você começa a perceber, estar atento e criar essa intenção todo dia, você vê que a vida está sempre falando com você, né? Através do que a gente chama de sincronicidade, do que o Jung, né, conceituou como sincronicidade, que são as coincidências não causais, né? Ou seja, não necessariamente uma coisa é causa ou efeito da outra, e sim elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E é muito como eu gosto de explicar a astrologia. Eu não digo que a astrologia é a causa para alguma coisa acontecer, a causa para uma característica nossa, a causa para a energia do dia, né, ser aquela, e sim como uma sincronicidade, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, representando o mesmo símbolo. Enfim, o que eu queria falar sobre essa carta é justamente para a gente se atentar à nossa visão. Mas é uma visão interna, é uma visão do que a gente quer manifestar, do que a gente quer viver, sabe? Uma visão mais elevada, mas ao mesmo tempo conectada com a nossa alma, com a nossa essência. Sabe aquela coisa que você pensa assim, que você sempre queria viver aquilo, mas você acha que é improvável? Se você continuar seguindo a sua vida no automático, e principalmente assim, se adequando ao que os outros esperam de você, vivendo o estilo de vida que a sociedade, que seus pais, que a sua família, que seus amigos esperam que você viva, né, digam que você deve viver, realmente assim, aquilo não deve acontecer, aquilo realmente vai ficar como um sonho distante. Só que se você para, olha para dentro, né, medita, se conecta com aquela visão, aí sim você cria essa janela de oportunidade para manifestar aquilo. E eu não estou falando só de lei da atração, de fazer prática de manifestação, mas eu estou falando que, primeiro de tudo, você colocar seu foco nisso. Porque o que a gente foca, a gente atrai, né? Para onde a nossa atenção vai, aquilo cresce. Então, você nunca vai criar aquilo se você não prestar atenção e priorizar aquilo. Então, aqui eu quero falar de uma visão superior assim do que você quer viver,
sabe? Aquele sonho, tudo é possível, desde que você não apenas acredite, mas que você intencione aquilo. Então, assim, pode ser que algo que você sonhe seja apenas uma visão distante, pareça um sonho distante, mas experimenta todo dia se conectar com aquilo. E eu não digo que você visualizando aquilo isso vai se tornar realidade, mas eu estou dizendo que à medida que você intenciona, você pode fazer um quadro de manifestação, sim, isso vai ajudar com certeza, até porque vai te ajudar a lembrar daquilo e cada vez mais ficar atento às oportunidades que vão aparecer. Então, assim, o universo, né, dessa forma simbólica e mental e energética, ele funciona muito assim. Então, se todo dia você coloca um tempo para pensar naquilo e para verdadeiramente intencionar, e se você está aberto àquilo e disposto, né, e com coragem de realmente dar um passo naquela direção, é provável que o universo todo comece a se alinhar de uma forma que comecem a surgir oportunidades. Então, assim, acabou que não era muito a intenção, mas a mensagem aqui, né, dessa expansão otimista sagitariana que eu comecei falando, acabou sendo para você primeiramente você se conectar com essa visão, com o seu sonho, com o que você quer viver. Não precisa ser uma coisa super grandiosa, do tipo assim, ai, sei lá, quero viver viajando, quero ser nômade, viver viajando. E imagina que você tem um emprego assim muito rígido que você não pode fazer isso. Então assim, não, bom, na verdade, eu nem acho que seja tão difícil assim, né? Claro que você teria que mudar de emprego, então criar a sua própria carreira, o seu próprio empreendimento. Mas assim, eu quero dizer que às vezes algo está muito longe, está muito distante, mas não precisa ser assim uma grande mudança de vida. Pode ser algo menor, sabe? Pode ser fazer uma programação diferente, por exemplo, tem uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, que é participar de eventos de yoga na Floresta da Tijuca, né? Esses eventos nessa vibe espiritual, com cerimônia de cacau, com oráculos e com yoga, principalmente, né, rodas de mulheres, né? Não só, mas costuma ser principalmente. E é algo que eu tô querendo há muito tempo, só que chega na hora, eu acabo dormindo tarde, é um tipo de coisa que tem que, né, começa cedo, tem uma certa distância da minha casa, e eu venho passando por alguns desafios. Eu moro em Niterói, né, Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, e desde a pandemia eu comecei a ficar cada vez mais com mais dificuldade de fazer as coisas. Comecei a ter crise de ansiedade, crise de hiperacusia, que significa uma sensibilidade auditiva extrema. No ano passado tive meu diagnóstico no TEA, no TDAH e altas habilidades de superdotação, né? São três perfis neurodivergentes, né? Então eu tenho essa combinação e acaba sendo muito mais difícil para mim estar em lugares movimentados, barulhentos, ou então fazer algo imprevisível fora da rotina, principalmente pelo TEA. E a minha sensibilidade auditiva aumentou muito desde a pandemia para cá. Então, para mim, por mais que antigamente seria muito fácil, né, que ali em 2019 eu estava viajando pela Europa, em vários países, eu estava muito nessa energia. Gente, sinto muita falta dessa energia sagitariana na minha vida. Depois da pandemia, para mim, tudo mudou. Eu comecei a ficar cada vez mais sensível e aí, né, com o isolamento, a minha sensibilidade auditiva aumentou e depois com um desenvolvimento mediúnico e essa abertura que eu falei, né, dos chakras superiores, aumentou ainda mais, né? Então ampliou muito. Então para mim tá muito difícil assim fazer as coisas, sabe? Sair de casa, eu saio sempre com vários fones. Ou seja, para mim é algo assim muito simples para a maioria das pessoas. Ir na Floresta da Tijuca de manhã, num evento. Para mim é algo que me dá bastante crise de ansiedade. Agora estou melhorando, mas nos últimos anos realmente sim venho passando por esse tipo de sintoma. Não são coisas assim controláveis, sabe? São sintomas que dão no corpo físico e coisas né, incapacitantes. Então, enfim, acabei pegando o gancho, né, da espiritualidade, ter me incentivado a... Acabei de ver 6 e 6 ali na câmera. Ter me incentivado a falar de vulnerabilidade, dando um exemplo aqui também, do quanto às vezes pode ser uma coisa pequena, mas... E é uma visão que eu tenho, eu super assim me imagino lá, meditando, conhecendo essas pessoas nessa vibe, porque aqui na cidade que eu moro é um pouquinho mais difícil ter esses eventos. Então, assim, é algo que não é tão difícil, para a maioria das pessoas é extremamente fácil,
Mas é uma coisa que eu quero muito. E aí, justamente, a gente está sendo convidado, né, para essa energia, Leão e Júpiter, a justamente sair da zona de conforto e viver uma aventura nova, né? Viver algo, né? Principalmente algum grande desejo nosso que a gente já está há um tempo querendo. Juntar essa coragem para viver isso, né? Então, assim, esses astros acabam favorecendo muito, né? Então, eu não estou falando só para quem está vendo o vídeo agora, mas para todo mundo, né, que está vendo. Se essa mensagem chegou para você, se esse vídeo apareceu ali, se você nem me conhece, nunca ouviu falar meu nome, nunca viu o canal, e essa mensagem chegou para você, é que o universo está querendo te convidar a sair da zona, ih, meu Deus, a sair da sua zona de conforto e expandir a sua vida, né? Principalmente para vivendo coisas que te tragam entusiasmo, que te tragam assim essa alegria de viver, te reconectem, sabe, com essa vontade, né, de fazer as coisas, que é muito como eu estava me sentindo, né, agora doida para fazer um vídeo, mesmo sentindo que não era o ideal, até porque assim, não sei se vocês viram a luz mudando, né, ficou escuro aqui. Eu não gosto de fazer vídeo quando escurece, né, com luz artificial. Mas enfim, acabou que eu nem vou tirar as outras cartas. Outra carta que ficou na mesa também, eu peguei não é nem oráculo, né, mas umas cartas Power Thought Cards, né? Tipo umas cartas de afirmação, assim, de pensamentos poderosos. Seria uma tradução literal meio ruim, né? Mas umas cartas de afirmações da Louise Hay, que eu gosto muito, apesar de eu não achá-las bonitas, não é minha estética. Eu gosto muito dessas afirmações. E aí eu deixei o, o baralhinho aqui e acabou que ficou, quando eu peguei ele de novo, essa carta. E aí eu achei legal, achei positiva, e aí eu vou falar, né, ela pra vocês. Tudo está bem no meu mundo. All is well in my world. Aqui atrás tem uma outra frase. Tudo está funcionando para o meu bem mais elevado. Apenas coisas boas virão dessa situação. Eu estou segura. Esse eu estou segura, gente, pra mim é muito importante, né? Como alguém aí no TEA, é justamente esse medo, né? O meu sistema nervoso tá muito acostumado a não estar seguro, ele tá sempre assim em alarme, né? Em hipervigilância, sentindo que eu tô sendo atacada, no caso, os barulhos, barulho de obra, barulho de moto, fico nessa hipervigilância. Então, assim, eu fico sempre fazendo essa afirmação de que eu estou segura. Mas, enfim, porque eu achei bonitinho o quanto veio no final algo assim que nem parecia ter a ver com essa carta, mas eu achei legal o quanto no finalzinho assim vem esse, né? Eu estou segura. Então, assim, uma mensagem aí para você também afirmar que tá tudo bem no seu mundo. É, tipo assim, sabe quando a gente às vezes faz um drama, a gente fica sentindo que as coisas são muito difíceis, mas essa carta ela vem lembrar que assim, lá no fundo tá tudo bem. Sabe? Quando assim você já passou por algo muito mais difícil, sabe? Agora você tá numa fase positiva já. Às vezes pode ser que você ainda esteja meio traumatizado, né? Tenha passado por alguma fase assim bem intensa, bem densa, né? Alguma coisa difícil. E agora a espiritualidade veio lembrar a gente que tá tudo bem na nossa vida, pra gente ouvir agora agradecer, pra gente afirmar isso e agradecer tudo que está bem. Nossa, faz até mais sentido. A gente agradecer tudo que está bem, porque normalmente o ser humano ele costuma, por um mecanismo de defesa para sobreviver na selva, o que não é mais nosso caso, ele costuma sempre focar no que está ruim, né? Então a gente vai esquecendo tudo que está bom, que, sei lá, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o ano passado, o mês passado, aquilo não estava bem na sua vida, né? Então é legal assim a gente lembrar de agradecer as áreas da vida que estão bem, tudo que está melhor, tudo que você já conseguiu mudar. Sabe aquela coisa assim, quando você era mais nova, adolescente ou criança, às vezes você sonhou em ser uma versão sua que você já é hoje, e aí você até esquece, né, do quanto o que você já tem hoje, o que você já é hoje, é tão maravilhoso, né, quanto era algo que você achava que estava tão distante. Então, né, essa carta vem aqui lembrar para você celebrar de tudo e que está bem na sua vida. Ai, adorei. Obrigada por explicarem. Bom, gente, eu vou então terminar assim mesmo, para não ficar muito longo. A gente tira mais cartas no próximo vídeo. Obrigada por terem ouvido até aqui.
Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, e queria dizer para quem puder deixar um comentário, pode ser só um emoji, pode ser um emoji de Sagitário, de cavalo, de Júpiter, Sol, coração, né? Coração também é legal. Para eu saber que vocês estiveram aqui, porque eu não tenho como saber quem curtiu. Eu não vejo, eu só vejo o número de curtidas. Então, se você me conhece, está passando por aqui e puder deixar, né, algum comentário, eu te agradeço muito. E é isso, gente. Eu tô fazendo leituras particulares também. Em breve eu trago mais informações. Tchau, obrigada por ter ouvido até aqui. Espero que vocês aproveitem essa energia sagitariana, alta astral e positiva de expansão otimista.